Ela foi expulsa de casa grávida, humilhada pelo próprio pai. Anos depois voltou, mas não voltou sozinha. Ela carregava um exame nas mãos, e o que aquele papel revelava iria virar o mundo dele de cabeça para baixo. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Antes da história começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, cada história é mais surpreendente que a outra. Agora sim, se prepare. Essa você nunca viu igual. A chuva castigava as amplas janelas da mansão Castellari, criando um ruído constante que parecia acompanhar a tensão presa no ar. Otávio, o dono daquela luxuosa propriedade, estava sentado em sua poltrona de couro no escritório pessoal, imerso em uma pilha de documentos sobre a mesa reluzente de mármore. Para o mundo externo, ele era o magnata implacável que controlava todos os detalhes de sua vida e de suas empresas. Mas, naquele instante, uma sutil inquietação começava a incomodá-lo. Bateram na porta e o som ecoou pelo corredor silencioso. "Entre", disse Otávio, sem levantar o olhar dos relatórios que analisava. Para sua surpresa, quem surgiu foi Clara, sua única filha. Diferente das vezes em que aparecia para falar sobre festas, viagens ou projetos de arte, dessa vez ela trazia um semblante preocupado. Otávio largou os papéis, ajustou os óculos e virou-se para encará-la. "Papai", começou Clara com a voz trêmula, "precisamos conversar." Aquela frase dita com hesitação fez Otávio arquear as sobrancelhas. O tom da filha anunciava que o assunto seria sério. Ele cruzou os braços impaciente, esperando que ela continuasse. Então Clara respirou fundo e soltou as palavras que ecoariam por toda a mansão. "Eu estou grávida." Por um instante, Otávio permaneceu imóvel. A revelação parecia repercutir como um trovão dentro de sua cabeça. Quando enfim conseguiu falar, sua reação veio carregada de ira. "Grávida? Que história é essa, Clara? Quem é o responsável por essa loucura?" Clara, com o coração aos pulos, respondeu quase num sussurro. "O nome dele é Mateus. Ele trabalha em uma oficina mecânica." A menção ao nome e, principalmente, a profissão soou como o estopim de uma explosão. Otávio levantou-se tão rapidamente que derrubou o porta-lápis metálico que estava sobre a mesa. "Um mecânico? Você só pode ter perdido o juízo. Minha filha esperando um filho de um sujeito que sequer tem condições de te sustentar." As palavras dele saíam como dardos venenosos, e Clara, mesmo preparada para a fúria do pai, não conseguiu conter o choro. "Eu o amo, pai, e ele me ama também. Vamos criar esse bebê juntos." "Com o quê? Com declarações românticas vazias? Amor não paga contas, Clara." Esbravejou Otávio, apontando para a porta do escritório. "Você tem noção do vexame que isso vai trazer para o nome Castellari? Sempre te dei o melhor, e agora você quer jogar tudo no lixo por causa de um mecânico?" Clara sentiu as lágrimas se intensificarem, mas ainda assim manteve firme a própria convicção. "Não estou jogando nada fora. Só quero o direito de viver a minha vida do meu jeito." "Pois então, que seja longe daqui", rugiu Otávio, pondo fim à conversa ao virar as costas. E foi assim que Clara, de mala na mão e alma em pedaços, deixou a segurança da mansão Castellari sob uma chuva que fustigava seu rosto já marejado. Enquanto ela desaparecia no meio do temporal, Otávio tentava se convencer de que aquela era a única decisão possível. Ainda que no fundo, uma parcela de culpa já pesasse em sua consciência, ele procurava sufocar qualquer vestígio de remorso. Clara caminhou sem rumo por ruas encharcadas, guiada apenas pela vontade de procurar Mateus, o rapaz que, em sua concepção, seria o companheiro ideal para enfrentar os desafios daquela gravidez. A cada passo, lembrava-se do rosto irado do pai, e isso doía, mas ela não permitiria que seu filho fosse alvo de uma decisão cruel de se livrar de uma vida inocente.
Quando enfim chegou à oficina onde Mateus trabalhava, ele ajeitava o motor de um carro antigo. Ao vê-la encharcada e abatida, deixou cair as ferramentas e correu para ampará-la. Meu Deus, Clara, o que houve? Meu pai me mandou embora, disse ela, a voz quase sumindo. Ele quer que eu desista de ter nosso bebê. Mateus largou tudo e a envolveu num abraço forte, sem se importar com as roupas sujas de óleo. Você vai ficar bem, eu prometo. Nesse instante, surgiu do fundo da pequena oficina a figura de Glória, uma mulher de cabelos grisalhos e feições acolhedoras. Ela tinha um jeito doce, mas trazia nos olhos a determinação de quem já vira muitas tempestades na vida. Venha, menina, você precisa se aquecer. Eu faço um chá e a gente conversa. Os dias que se seguiram foram intensos para Clara. Ela se acostumava a uma rotina simples, distante dos luxos que sempre fizera parte de sua realidade. No quartinho improvisado sobre a oficina, passava o tempo tentando lidar com as mudanças bruscas, o abandono do pai, a nova casa, a gravidez. Por outro lado, a presença de Mateus trazia segurança e carinho, o que a ajudava a manter a esperança. Glória também se tornava uma espécie de mentora. Vez ou outra, convidava Clara para ajudar na cozinha ou organizar pequenas coisas na oficina, garantindo que ela se sentisse útil e acolhida. Em meio a essa adaptação, Clara sentia falta apenas de uma voz, a do próprio pai. Apesar da maneira cruel como fora expulsa, parte dela desejava que Otávio surgisse para abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas Otávio se mantinha enclausurado na mansão, afundando-se em trabalho para não lidar com o vazio deixado pela partida da filha. O silêncio nas noites amplificava a culpa que tentava reprimir, mas seu orgulho era maior. Enquanto isso, a vida seguia seu curso na oficina. Clara notou que Mateus estava cada vez mais pensativo. Ele trabalhava dobrado, assumindo reparos até tarde da noite para juntar dinheiro. Certo dia, ela o abordou. Você está mais calado do que o normal. Está preocupado com algo? Só estou pensando no nosso futuro, confessou Mateus, segurando as mãos dela. Prometi a mim mesmo que vocês dois nunca passariam necessidades, e vou cumprir essa promessa. Diante do olhar de dúvida de Clara, quem interveio foi Glória, que ouvia a conversa de perto. Vocês precisam de um plano sólido. Talvez expandir a oficina, trazer mais clientes, dar um passo maior, mas com cuidado. Mateus concordou, mas sabia que havia obstáculos. Investir exigia capital e o pouco que tinha estava sendo guardado para as despesas iniciais do bebê. Ainda assim, o conselho de Glória soava sensato. Na mansão Castellari, Otávio fora surpreendido por uma visita que reacenderia velhos ressentimentos. Rogério Meirelles, um ex-colaborador de sua principal empresa, a Castellari Holdings, retornava após anos afastado. Fora demitido sob acusações de fraude e enriquecimento ilícito, e Otávio tinha certeza de que não o veria nunca mais. Porém, ali estava ele, surgindo na recepção da empresa com um convite para uma parceria lucrativa. Otávio não conseguiu disfarçar o desagrado ao ouvir o nome de Rogério. Todos sabiam que esse homem era sinônimo de problemas, mas algo em seu tom ao telefone despertou a atenção do magnata. Foi assim que Otávio decidiu, contra seu instinto, saber o que Rogério queria. Mal sabia ele que aquela escolha abriria as portas para um novo turbilhão de intrigas. Quando Rogério apareceu em seu escritório, a atitude era de quem tinha tudo planejado. Trazia consigo pastas e números que prometiam multiplicar os lucros da Castellari Holdings. A desconfiança de Otávio era nítida, mas ele não pôde ignorar a possibilidade de aumentar ainda mais seu império. Vamos ver do que se trata, limitou-se a dizer, aceitando as informações apresentadas e encerrando a conversa de forma fria. Enquanto isso, na oficina, Mateus notou que Clara estava mais calada do que o costume. Ela segurava um calendário, repassando mentalmente datas, mas sem falar nada a ele.
Só quando insistiu ela revelou: tenho pensado muito no meu pai. Não entendo como ele consegue simplesmente me apagar da vida dele. Clara disse, a voz embargada. Mateus tentou consolá-la. Ele é orgulhoso, mas pode perceber o erro algum dia. Enquanto isso, precisamos focar no nosso bebê e no que faremos para nos manter de pé. Glória, percebendo a angústia da jovem, estendeu uma xícara de chá com um sorriso que transmitia calma. Às vezes as pessoas demoram a entender que amor não se impõe. Mas confie, Clara. Você é mais forte do que imagina. Contudo, a força de Clara logo seria testada novamente. Em meio a uma tarde chuvosa, um entregador apareceu na oficina com um envelope endereçado a ela. O nome no remetente gelou seu sangue. Rogério Meireles. A carta era curta, mas dizia que ele tinha assuntos urgentes para tratar a respeito da verdadeira paternidade de seu bebê. Mateus ficou indignado. O que esse homem quer agora? Todo mundo sabe que você não teve mais contato com ninguém da empresa do seu pai, muito menos com Rogério. Isso é puro jogo sujo. Porém, a própria menção à verdadeira paternidade abalava Clara. Por que Rogério usaria esse argumento? Seria possível que ele estivesse inventando uma mentira para desestabilizá-la? Ela decidiu ir até o local indicado na carta, apesar dos protestos de Mateus. Precisava encarar essa ameaça de frente. Quando chegou ao endereço, um escritório modesto em um prédio antigo do centro, encontrou Rogério sentado como se a esperasse. Ele tinha o olhar de alguém que se diverte em manipular os outros. Olá, Clara. A última vez que a vi, você nem imaginava que nos reencontraríamos assim. Diga logo o que quer, disparou ela, tentando controlar a raiva. Rogério abriu uma pasta e retirou um documento que entregou a Clara. Seus olhos ficaram aterrorizados ao ver do que se tratava. Um exame de DNA supostamente provando que Rogério era o pai do bebê. Isso é absurdo, reagiu Clara com a voz fraca de espanto. Eu mal falei com você em toda a minha vida. Ele deu de ombros encenando falsa inocência. Papéis não mentem, Clara. Se duvida, faça outro teste. O resultado vai ser o mesmo. Era um golpe calculado para desestruturá-la. Mas por que ele faria isso? Com que intenção? Ela se levantou, devolvendo o documento. Você não me engana, Rogério. Isso é um truque nojento para me atingir. E de quebra, atingir o meu pai também. Ele sustentou o olhar, em silêncio, até que ela se retirou, tremendo de indignação. Ao voltar à oficina, Clara relatou tudo a Mateus, que ficou igualmente transtornado. Ele está mentindo e nós vamos provar, prometeu Mateus, enquanto Glória, aflita, tentava entender o que se passava na cabeça daquele homem. No mesmo instante em que Clara lidava com essa turbulência, Otávio também recebia uma visita de Rogério, agora na sede da Castellari Holdings. O ex-colaborador surgia com novas propostas, apresentava números impressionantes e tentava convencer todos de que sua consultoria era a grande chance de expansão para a empresa. A contragosto, Otávio aceitou envolvê-lo em reuniões menores. Havia um fascínio perigoso nos planos de Rogério, algo que podia levar a ganhos monumentais, mas ao mesmo tempo cheirava a problemas. Diante das circunstâncias, Clara, Mateus e até Glória se puseram a investigar quem de fato era Rogério Meireles. A cada conversa com pessoas do passado de Otávio, descobriam que ele era envolvido em diversos esquemas de corrupção e manipulação financeira. Também souberam que ele alimentava um profundo rancor contra Otávio, pois foi demitido de forma humilhante e perdera todos os privilégios que tinha na empresa. Uma das descobertas mais chocantes veio através de Marcelo, um ex-contador da Castellari Holdings que conhecia as fraudes passadas de Rogério. Em um café discreto, ele revelou a Mateus: Rogério é esperto, ele nunca deixa rastros claros, mas eu mesmo vi movimentações financeiras suspeitas no passado e sei que ele chegou a falar que um dia voltaria para terminar o que começou. No exato momento em que as peças começaram a se encaixar,
Otávio passou a notar sinais de que havia mesmo algo estranho acontecendo em sua empresa. Pequenos desvios de valores, documentos que não batiam, reuniões canceladas sem aviso prévio. Quando finalmente decidiu revisar pessoalmente os arquivos, percebeu que Rogério era a única pessoa que tocava em certos relatórios. Tomado pela desconfiança, Otávio intensificou a vigilância. Entretanto, ainda guardava ressentimento de Clara e Mateus e não esperava que fosse justamente o casal a apontar a maior prova contra Rogério. Certa noite, Mateus ligou para Clara, aflito. Consegui informações de Marcelo. Ele me passou a cópia de uma transferência que Rogério aprovou com assinatura digital forjada. A assinatura é de seu pai, mas Otávio nunca fez essa autorização. Foi a gota d'água. Clara decidiu que contaria tudo ao pai, mesmo que ele a odiasse ou não acreditasse. Precisava tentar. Assim, procurou Otávio na mansão, preparando-se para o pior. Quando a porta se abriu, o clima era tenso. Mas Otávio parecia cansado, como se já pressentisse a bomba que estava prestes a estourar. Clara não perdeu tempo e mostrou o documento que Mateus conseguira. Pai, veja isso. Rogério está usando o senhor para encobrir um grande desvio. E não é só. Ele falsificou um exame de DNA para afirmar que é o pai do meu bebê. Otávio leu a papelada em silêncio, a expressão ficando cada vez mais carregada. A voz saiu num fio. Ele pretende me incriminar. Quer acabar comigo e levar tudo o que construí. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Otávio, enfim, levantou o olhar para a filha com um misto de culpa e preocupação. Eu me recusei a ver isso antes. Agora precisamos agir rápido. A partir dali, começou uma investigação conjunta e secreta. Otávio, Clara, Mateus e Glória vasculharam toda a documentação que conseguissem, enquanto Marcelo, o ex-contador, fornecia novas pistas valiosas. Ficou evidente que Rogério vinha orquestrando um plano de vingança meticuloso. Desviar dinheiro aos poucos e ainda fabricar provas para que Otávio fosse responsabilizado como o principal mentor das fraudes. A cada avanço, ficava claro que o golpe de Rogério era bem mais perigoso do que aparentava. Ele manipulava membros do conselho, implantava inseguranças na equipe de Otávio e, nos bastidores, insinuava que Otávio estava senil. Tudo isso favorecia os movimentos de Rogério para tomar o controle de partes importantes da Castellari Holdings. Entre os papéis, descobriram algo que deixaria Clara ainda mais revoltada. Houve um pagamento sigiloso a um laboratório particular, justamente o responsável pelo exame de DNA que apontava Rogério como pai do bebê. A fraude estava confirmada. Não havia qualquer possibilidade de aquele resultado ser verdadeiro. Quando enfim reuniram provas substanciais, Otávio marcou uma reunião na empresa, pedindo a presença de Rogério e dos principais advogados da corporação. Ao chegarem à sala de conferências, Clara e Mateus ficaram ao lado de Otávio. Rogério, por sua vez, postou-se na cabeceira da mesa como se ainda tivesse controle da situação. A tensão era tão densa que parecia possível tocá-la. Otávio começou exibindo números e relatórios que apontavam o desvio de dinheiro para contas em nome de empresas de fachada, tudo ligado a Rogério. Então, mostrou o contrato que supostamente beneficiaria a Castellari Holdings, mas que na realidade entregava o patrimônio da empresa nas mãos do golpista. Rogério manteve o sorriso sarcástico até o momento em que Clara jogou sobre a mesa o exame de DNA fraudado e o recibo do laboratório. "Isso aqui prova que você forjou o teste", disparou ela, os olhos chamejando de raiva. "Além de tentar destruir meu pai, você tentou me destruir também." Pressionado por todos os lados, Rogério cerrou os punhos, ainda tentando disfarçar. "Vocês não têm ideia de com quem estão lidando. Acham que vão me derrubar tão facilmente?" "Acabou, Rogério", sentenciou Otávio com a voz firme. "Tenho tudo o que preciso para te processar criminalmente."
Você me tirou tudo no passado, rosnou Rogério, agora em pé, apontando o dedo para Otávio. Mas não se esqueça, segredos e mentiras existem em qualquer família, e tem coisas que podem vir à tona para assombrar vocês. Antes que pudesse continuar, os advogados solicitaram que ele se retirasse. Sabia que estava encurralado, mas deixou um último recado, um envelope dizendo: leia quando estiver sozinho, Otávio, e se prepare para descobrir que o seu clã não é tão impecável quanto pensa. A ameaça pairava no ar, mas por ora, o golpe principal de Rogério estava neutralizado. Otávio suspirou, exausto, mas aliviado. A mentira sobre a paternidade do bebê de Clara estava desfeita, assim como o desvio de dinheiro fora exposto. Apesar de tudo, Clara ainda se perguntava como ficaria a relação com o pai. Ela fora expulsa, humilhada, e agora, Otávio parecia tentar se redimir. Nos dias seguintes, ele procurou a filha diversas vezes, oferecendo apoio para as reformas na oficina de Mateus e sugerindo que voltasse a morar na mansão. Obrigada, pai, mas estou bem aqui. Encontrei minha felicidade no lugar mais simples que você poderia imaginar, explicou Clara. É uma nova etapa da minha vida e não quero abrir mão disso. Otávio, a contragosto, aceitou a decisão. Contudo, pouco a pouco, foi se tornando mais presente e amigável. Levava pequenos presentes para a neta que estava a caminho. Clara já sabia que seria uma menina. Em meio a gestos de reconciliação, surgiam conversas sinceras sobre os erros que cada um cometeu. Mateus, por sua vez, abriu espaço para Otávio quando ele aparecia. Ainda havia desconfianças, mas o pai de Clara tentava demonstrar que mudara. E a cada visita, Otávio se mostrava mais surpreso com o trabalho honesto e dedicado de Mateus na oficina. Em uma noite tranquila, depois do expediente, Mateus e Otávio conversaram do lado de fora, sentindo o ar fresco. Eu sei que errei muito, admitiu Otávio, olhando para as estrelas. Julguei você sem ao menos tentar te conhecer. Mateus guardou por segundos as palavras, até responder com firmeza. Meu maior desejo sempre foi ver a Clara feliz. E agora também quero criar a nossa filha com dignidade. Sou apenas um mecânico, mas tenho orgulho do que faço. E deve ter mesmo. Otávio sorriu, embora sem perder a postura séria. Você provou ter caráter e assumiu responsabilidades que muitos homens de terno e gravata não teriam coragem de encarar. Assim, reconstruíam aos poucos uma ponte que fora quase incendiada pelo orgulho. Clara acompanhava tudo, emocionada, mas sem esquecer as feridas do passado. Sabia que o tempo seria o melhor remédio para curar as mágoas. Meses depois, quando a bebê nasceu, recebeu o nome de Malu. O semblante de Otávio, ao segurar a neta nos braços, revelava um homem diferente daquele que expulsara a filha grávida no meio da tempestade. Lágrimas discretas escorriam, como se ele percebesse ali, no olhar da criança, uma nova chance de recomeçar. Certa tarde, Otávio surpreendeu Clara e Mateus ao aparecer na oficina com um presente para a bebê. Um berço simples, mas cuidadosamente escolhido. Ele fitou Clara, quase pedindo permissão para colocar o berço no quarto improvisado, e ela assentiu, contendo as próprias lágrimas de gratidão. Em contrapartida, a ameaça deixada por Rogério no último encontro ressurgia vez ou outra na mente de Otávio. O envelope que recebera, quando finalmente foi aberto, continha documentos que revelavam segredos da antiga geração dos Castellari, negócios escusos e acordos questionáveis feitos pelo falecido pai de Otávio com o pai de Rogério. Assim, ao mesmo tempo em que a família se reunia para celebrar o nascimento de Malu, Otávio carregava esse peso de descobertas que podiam manchar a reputação dos Castellari. Porém, ele decidiu guardar o conteúdo em segredo, pelo menos enquanto a filha vivia uma fase de paz. Aqueles papéis, caso viessem a público, provocariam alvoroço e problemas legais.
Em vez de dar a Rogério a munição perfeita, Otávio preferiu reforçar a segurança jurídica de suas empresas e manter a família a salvo. Com o passar do tempo, a oficina Nova Esperança, reformada por Mateus e Clara, tornou-se um lugar conhecido na região, sinônimo de qualidade e atendimento humano. Glória, sempre ao lado deles, fazia do espaço quase um ponto de encontro para moradores do bairro. A bebê Malu crescia rodeada de carinho e, aos poucos, a imagem de uma família se formava naquele lugar. Otávio, mesmo permanecendo em sua mansão, ia com frequência visitar a neta. Deixava o carro importado estacionado ao lado de veículos em conserto e, sem reclamar do cheiro de graxa, entrava para ver o sorriso de Malu ou tomar um café com Clara e Mateus. Em certos dias, perguntava se precisavam de algo e oferecia ajuda financeira, a qual era geralmente recusada, exceto por pequenas colaborações e conselhos de gestão que Mateus se mostrava disposto a ouvir. Nos almoços de domingo na casa de Glória, a vida mostrava que as reviravoltas não significam o fim, mas sim uma transformação profunda. Otávio não se sentia mais um estranho ali. Clara o observava brincar com a neta e, por mais que houvesse cicatrizes, percebia que finalmente encontrara um caminho de compreensão mútua com o pai. Quanto a Rogério, seu paradeiro se tornou incerto. As evidências contra ele foram entregues às autoridades e a Castellari Holdings conseguiu reverter parte dos prejuízos. O ex-sócio continuava desaparecido, mas vez ou outra apareciam sinais de que ele ainda tramava algo. Reportagens anônimas insinuando segredos do clã Castellari, rumores de chantagem contra Otávio. Nada foi suficientemente concreto para abalar o novo equilíbrio que se formara, pelo menos não por enquanto. Mesmo assim, Clara sempre lembrava a Mateus que era preciso permanecer alertas. Afinal, Rogério era do tipo que nunca desistia, e as ameaças veladas poderiam ganhar força a qualquer momento. Mas se havia algo em que Clara e Mateus acreditavam agora, era no poder da união familiar. Não a que era imposta pela influência de Otávio, mas a que nascera do amor sincero entre os dois, reforçada pela pequena Malu e, surpreendentemente, apoiada pelo avô arrependido que, no passado, quase a impediu de nascer. No fim, a lição que cada um carregava era de que orgulho e medo podem levar ao rompimento mais cruel. Porém, quando a vida se impõe em forma de um bebê, de um pedido de perdão ou de segundas chances, sempre há espaço para recomeçar, desde que haja coragem para encarar as próprias falhas. Otávio, Clara e Mateus sabiam que os fantasmas do passado não desaparecem da noite para o dia. Mas a cada sorriso de Malu, a cada conserto de carro na oficina ou a cada xícara de café compartilhada, construíam um futuro mais forte, onde nada, nem ninguém, poderia destruir o amor que decidiram manter vivo. E se Rogério algum dia tentasse um golpe final, encontraria uma família pronta para lutar unida. Vez ou outra, uma carta anônima chegava à oficina ou à mansão. Em uma delas, escrita em tom enigmático, lia-se: "Segredos de ontem podem arruinar o amanhã." Não havia assinatura, mas o perfume de vingança era inconfundível e Clara e Mateus compartilhavam um olhar de alerta. Otávio, por sua vez, guardava cada bilhete sem dizer uma palavra, apenas torcendo para que o passado não voltasse para cobrar um preço ainda maior. Na escuridão de um quarto desconhecido, Rogério sorria ao saber que suas ameaças ainda pairavam como nuvens negras no horizonte da família Castellari. Ele poderia ter perdido a batalha recente, mas aguardava a hora certa de lançar uma cartada ainda mais dolorosa. O que viesse a seguir, só o tempo diria.